Sabedoria. Certa ocasião, Jesus foi confrontado pelos seus adversários e chegaram para ele e perguntaram da seguinte forma: de onde procede a sua autoridade? Jesus pensa bem e Jesus resolve responder fazendo uma pergunta de devolutiva. Eles perguntaram: vocês creem que a autoridade de João Batista era dele mesmo ou dos céus? E aí esses homens pensam entre si: bom, se nós respondermos que era do céu, aí ele vai perguntar: por que vocês não creram? Mas se nós respondermos que não era do céu, que provinha dele mesmo, aí nós estamos numa situação difícil com o povo, porque o povo acreditava que vinha dos céus. Então esses homens eles resolvem não responder a pergunta de Jesus. O que Jesus está fazendo é usar de sabedoria para que ele possa sair de uma situação, porque qual era a situação que os adversários queriam colocar Jesus? Queriam que Jesus dissesse alguma blasfêmia. Então o que Jesus faz ao devolver essa pergunta é sair com uma sabedoria. O Jesus foi muito sábio, foi perspicaz, ele entendeu qual era a cilada, ele entendeu qual era a artimanha. Essa sabedoria de Jesus fez com que ele saísse de situações difíceis na vida. Nós admiramos muitas pessoas que são sábias, admiramos as pessoas que têm conhecimento, nós admiramos as pessoas eruditas. Os eruditos são aquelas pessoas que têm conhecimento vasto sobre várias áreas da vida. E quando essas pessoas dão uma palestra, quando elas dão uns estudos, nós ficamos de queixo caído por conta de tanto conhecimento que eles têm. O que a gente às vezes esquece é que esses homens pagaram um preço muito alto para ter esse conhecimento. Eu quero fazer uma leitura de Provérbios capítulo 4, verso 7, onde ele fala sobre essa questão de pagar preço. O texto diz o seguinte: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, compre o entendimento. Ele está falando aqui de que existe um preço para alcançar conhecimento, alcançar sabedoria. Ele chega a comparar de que tudo que você possui não vale tanto quanto a sabedoria. Mais vale você vender o que tem para ter a sabedoria, ter conhecimento. Porque conhecimento, sabedoria, ela pode tirar nós de várias situações difíceis, como Jesus se encontrou numa certa situação difícil. Então a sabedoria, ela tem um preço a ser pago. O que esses homens que nós admiramos na história como grandes intelectuais, por exemplo, esses homens passaram horas estudando, horas observando, por exemplo, a natureza. Você tem no próprio Provérbios um sábio que ele fala assim: vai ter com a formiga ao preguiçoso. E ele elogia a formiga porque a formiga não tem um patrão, não tem um supervisor, não tem ninguém, mas ela trabalha de forma inteligente, de forma coordenada com outras formigas e de forma estratégica. A formiga, ela trabalha durante todo o verão, quando é possível trabalhar, guardando ali seus mantimentos, para quando chegar o inverno que ela não pode trabalhar, ela já tenha esse mantimento guardado. Imagina quanto tempo não foi necessário para que percebesse essa sabedoria, essa estratégia da formiga. Esse tempo gasto é preço que a gente paga. Tempo de estudo é preço que a gente paga. Sentar ao lado de alguém mais experiente, de alguém sábio, para ouvir e beber dessas pessoas é preço que a gente paga. Fazer leituras, meditar nessas leituras é preço que a gente paga. Por outro lado, se você não fizer isso também, você tem outro preço a pagar, que é você ter que experimentar por si mesmos as tentativas, né, de acertos e erros na vida. Por exemplo, quando você precisa tomar uma decisão e você não sabe muito bem o que fazer, você vai tentar encontrar uma solução e você vai experimentar se essa decisão que você tomou ela é certa ou errada. Se ela for certa, louvor para você, mas se for errada, você vai pagar um preço por isso. E às vezes sai muito mais caro pagar um preço pelos erros cometidos do que pagar um preço por buscar sabedoria, conhecimento antes. E nós podemos alcançar conhecimento, sabedoria, através de leituras, através de pessoas, através de observação, de meditações. Vale a pena fazer isso. Jesus Cristo, grandes homens na história, como Francisco de Assis, Agostinho de Hipona, os filósofos que você conhece, todas essas pessoas são pessoas que já adquiriram uma certa sabedoria, deixaram seus escritos para nós, para que assim a gente possa beber deles e experimentar a sabedoria e as experiências que eles tiveram
para que assim a gente possa saber também lidar com situações nossas da vida. Para que vale a pena adquirir sabedoria? Você, por exemplo, pode adquirir sabedoria para que você aprenda a se relacionar melhor, por exemplo, com as pessoas. Para que você consiga, nesses relacionamentos, viver com essas pessoas de uma certa forma que seja harmoniosa. Às vezes a falta de sabedoria faz com que a gente seja imprudente com as pessoas, que a gente seja arrogante com as pessoas, que a gente não sabe, às vezes a gente não sabe o que falar direito para essas pessoas. As palavras saem sem muita sabedoria e acaba que isso desconstrói relacionamentos. Por exemplo, dentro de um casamento. Mas a sabedoria pode ajudar nos seus relacionamentos entre pais e filhos, por exemplo, onde você possa aprender a educar melhor os seus filhos. Você pode adquirir sabedoria para os negócios. O texto de Provérbios, por exemplo, ele tem recomendações para muitas áreas da vida, inclusive para os negócios, porque tem textos escritos especificamente aqui para um governante. E a forma que são princípios, isso que é uma coisa muito interessante do Provérbios, porque Provérbios ele não determina para nós o que nós temos que fazer. Eles dão princípios de sabedoria que pode ser aplicado para diversas áreas da vida. Então, se você pega um desses princípios de sabedoria a respeito de como governar, você também pode aplicar para seus negócios e você ser uma pessoa muito bem sucedida. Você pode adquirir sabedoria, por exemplo, para vencer maus hábitos. Quantas coisas nós fazemos que a gente mesmo depois se envergonha? Então a gente precisa tratar a nós mesmos. Quando a gente tem sabedoria, a gente, por exemplo, consegue ter autoconhecimento. E nesse autoconhecimento a gente aprender a ter uma certa inteligência, que hoje vão chamar na psicologia de inteligência emocional. E a gente aprender a lidar melhor com nossos sentimentos, nas nossas relações, em qualquer outras áreas da vida. Daniel Goleman, que você já deve ter ouvido falar, que é o papa da inteligência emocional, ele diz que a maioria dos fracassos das pessoas que acontecem não é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de uma inteligência emocional, mas a sabedoria, ela proporciona esse conhecimento e essa inteligência emocional que nós precisamos. Você precisa, por exemplo, de sabedoria para você perceber as enrascadas que às vezes a vida coloca diante de nós ou pessoas colocam diante de nós. E assim nós possamos entender as artimanhas, as malícias que estão por trás das coisas e se sair melhor como Jesus se saiu. Nós podemos adquirir sabedoria, por exemplo, para que a gente tenha uma boa vida, a gente goze de um bem-estar, inclusive de saúde também. Então, a sabedoria ela tem muitos fatores importantes para as nossas vidas, porque a sabedoria cotidiana vai nos ajudar nas coisas cotidianas da vida, para que a gente possa, assim, ao tomar decisões que são como fossem sementes, a gente planta hoje um ato de sabedoria e no futuro nós vamos colher bons frutos dessa sabedoria. É com essa intenção que nós vamos começar agora uma série de vídeos falando sobre sabedoria. Nós vamos trazer pequenos princípios, serão pequenas sementes, onde você pode ir plantando na sua vida e assim você futuramente colher bons frutos. Então esteja nos acompanhando, curta este canal, toque lá no sininho para que você seja sempre notificado quando tiver um novo vídeo. A minha intenção é pelo menos de a gente trabalhar uma série de 40 vídeos trazendo princípios de sabedoria, principalmente da palavra de Deus, para que você possa aplicar na sua vida diariamente. Eu agradeço por ter ficado até aqui e que esteja nos acompanhando. Até a próxima.